Ora, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, não posso deixar de felicitar o Conselho Regional de Lisboa, especialmente o Sr. Dr. João Massano, por esta iniciativa de discussão em torno do futuro da CEPAS, da sua natureza e, se vamos discutir o futuro, estamos também naturalmente a discutir o seu passado e o seu presente. Ah, é uma iniciativa muito louvável, porque ela não tem sido muito frequente na história destas instituições. Ora, e naturalmente que tenho que agradecer também a possibilidade de ser incluída neste debate e de transmitir aqui o meu modesto ponto de vista sobre algumas das questões em torno deste tópico. Lamento muito não o ter podido fazer no live streaming que ocorreu no dia 16, mas também por essa circunstância estou muito reconhecida pela galhardia pessoal e profissional com que o Conselho Regional de Lisboa superou as dificuldades que impediram a minha participação direta. E é, portanto, também com um redobrado gosto que aqui me encontro a dar testemunho de algumas breves reflexões que tenho vindo a fazer em torno destas questões. Antes, porém, de iniciar a exposição em torno da minha posição, eu gostaria de deixar aqui duas notas prévias. A primeira é que devo advertir que não sou particularmente versada no direito previdenciário, em geral, e muito menos nos tecnicismos da organização contributiva e assistencial da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores. O meu contacto com as matérias deste ramo do direito é meramente tangencial à minha investigação em direito do trabalho e, digamos que se processa em moldes mais impressionistas do que propriamente comentarísticos. Por outro lado, não posso deixar de sempre chamar à colação algumas perspectivas que são um pouco ligadas à minha área preferencial de investigação, que, como muitos saberão, é o direito do trabalho. Por isso, proponho-me apenas deixar aqui alguns tópicos de enquadramento e de questionamento do problema, a que ligarei ou associarei alguns aspectos da minha experiência pessoal neste domínio. E, portanto, o meu contributo terá estes modestos e apertados limites. A segunda nota prévia diz respeito a uma declaração de interesse, devida a um litígio que recentemente me opôs à Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores em questão muito pontual de interpretação de uma determinada disposição legal, o qual terminou por transação. Faço esta declaração de interesse, enfim, apenas para justificar um pouco algumas das minhas observações, mas advertindo que esta circunstância não me impede de ter uma perspectiva macrojurídica do problema e, por conseguinte, ela não motiva, aqui e agora, quaisquer considerações por esse antecedente que foi recente e, digamos, acidental no meu percurso. Não obstante esta dupla prevenção inicial, devo dizer que não tenho qualquer pré-ordenação quanto à necessidade ou desnecessidade da reforma da CEPAS, nem quanto ao seu teor e alcance. Sou crítica, sobretudo, da falta de rigor, da falta de transparência, que muitas vezes no passado têm assombrado esta instituição e os seus órgãos.
Devo dizer que fui advogada praticante durante mais de 20 anos da minha carreira de jurista. Hoje sou ainda advogada por formação deontológica e por adesão metodológica, mas tão só. Acredito na nobreza do direito de parte, seja ele norma, como é o caso do direito do trabalho, não é? Por exemplo, ou seja ele direito de atuação, como é a advocacia. Porque é, na verdade, no direito de parte que se revela, a par daquela ideia de justiça, da ideia de cumprimento de desígnio que ultrapassa a norma, a ideia de justiça corretiva, isto é, da justiça de intervenção. E por isso aquela justiça em que se rasga o horizonte dogmático e o horizonte processual. Os advogados são juristas sem rede, aqueles que, por apelo da realidade, não é, abrem a porta para o desconhecido e para o improviso, muitas vezes, e que, à força de o fazerem, acabam por o tornar conhecido. São verdadeiramente aqueles que desbravam muito do caminho para a aplicação e também para a investigação. São eles que muitas vezes dos problemas que reclamam investigação aplicada ou investigação pura. Portanto, não admira que, mesmo sem uma prática atuante, este modo de concretizar o direito acabe por nos formatar em grande medida o discurso, o método e a razão, e daí eu dizer que ainda hoje sou advogada neste plano deontológico metodológico. Ora, deste meu tempo de advogada, retenho igualmente a convicção de que, malgrado as transformações na estrutura do mercado da advocacia, entretanto ocorridas, e que foram muitas, como uma transição de um sistema baseado na pulverização de atores individuais para um outro de agregação societária e de disseminação da advocacia de empresa, não é? A organização corporativa profissional da Ordem dos Advogados e Previdencial da SEPAS tem guardado a advocacia e, no fundo, impedido a dissolução em atividade iliberal. Há muitos críticos deste suporte institucional da advocacia, não é? E na realidade há muitos pontos críticos, mesmo considerando a bondade do todo, mas o certo é que são estas estruturas que têm, no fundo, mantido a chama da liberalidade do exercício da advocacia, mesmo no quadro da dependência, no quadro societário e no quadro individual. Na verdade, é esta estrutura que continua a responder às mais exigentes construções e aos ativismos em matéria social e previdencial, acompanhando de resto a evolução paralela que acontece, curiosamente, no âmbito laboral. Portanto, eu irei começar por apontar aqui, precisamente, alguns traços da evolução e da tendência que este domínio hoje apresenta. Tarefa que tenho facilitada, na verdade, dado este paralelismo com aquilo que acontece no âmbito laboral. Todos concordaremos que na origem e no escopo da SEPAS está a sua finalidade mutualística, não é? Quer no âmbito previdenciário stricto sensu, quer no âmbito assistencial. A SEPAS é fruto de uma organização que podemos dizer, para utilizar uma linguagem de voga, não é? Peer-to-peer, que se desenvolveu e se ampliou, não tanto como desejaríamos, seguramente, mas que não abandonou o desígnio da sua fundação. E há um assento coletivo
que os advogados e atualmente também os solicitadores e os agentes de execução gerem e autossustentam. É, portanto, algo de connatural à sua organização profissional, que é uma organização em closed shop, aquilo que nós dizemos em direito do trabalho, ser uma organização fechada sobre si mesma, não é? Embora esta afirmação não coenvolva aprovação ou reprovação do papel da CEPAS no cumprimento destas funções. É apenas uma constatação de facto. Portanto, eu separarei aqui, na minha breve abordagem, dois planos. O plano da filosofia e da lógica da organização e também o plano da atuação do modelo. Sendo certo que, evidentemente, na apreciação desta segunda dimensão, farei um apelo mais próximo à minha esfera pessoal. Ora, como todos sabemos, o estado de bem-estar, se é que a adjetivação ainda faz algum sentido, tem-se desenvolvido com fortes oscilações ao longo de um espectro em cujos extremos se encontram o universalismo e a seletividade. No discurso e também, naturalmente, na literatura que o suporta, o universalismo e a seletividade são os conceitos chave desta organização bipolar e que têm sido exportados com muita utilidade para diversos domínios. Ora, quando falo aqui de seletividade e de universalismo, sigo muito de perto o sentido que Guy Davidov lhe conferiu. Portanto, transponho para este nosso debate o modo como eles foram utilizados para uma finalidade completamente diversa, que foi a questão da discussão em torno da cobertura laboral subjetiva e da gradação que essa cobertura apresenta para diversas categorias ou grupos. No fundo, o raciocínio e a lógica é a mesma. E por isso pareceu-me proveitoso receber os contornos tal como eles foram adaptados a essa análise. Ora, assim sendo, por universalismo, significo aqui, geralmente, a proteção conferida a todos, em geral, sem consideração por estatuto, grupo ou categoria. Isto é, aquela proteção cega que não isola, não recorta dentro de um universo, por definição, bastante alargado. A seletividade, por outro lado, é um modelo que prefere o direcionamento da proteção para especiais grupos ou pessoas que apresentam necessidades homogéneas e com alguma consistência. Se uma criança tem um benefício pago pelo Estado para cada criança, ou se existe um benefício de velhice que é pago a todos os cidadãos acima de determinada idade, nós temos, inequivocamente, um benefício universal. É o paradigma da atribuição do universalismo. Se ao invés de tivermos o pagamento de um subsídio que é concedido pelo Estado a pessoas que não têm emprego ou que não têm determinados recursos e essa atribuição é feita a partir de testes que visam garantir a sua necessidade, então o que nós temos é um esquema seletivo. Ora, isto que nós transpomos
para o âmbito do nosso debate, não diz respeito tanto à questão da atribuição de benefícios ou de modelos de atribuição, mas diz, sobretudo, respeito a modelos de organização. Todos os países hoje têm, no fundo, a combinação destes dois modelos. Não temos, na lógica pura, nem só o universalismo, nem só seletividade, bem entendido. Mas o que determina, no fundo, a característica do sistema é o seu peso relativo. E esse peso relativo é variável consoante a zona política na qual se situam predominantemente os benefícios e as prestações atribuídas. Não é? E, no fundo, a natureza liberal ou intervencionista de determinado sistema baseia-se no peso relativo de cada uma destas variantes. Há, evidentemente, uma vasta produção literária sobre as vantagens e os inconvenientes do universalismo face à seletividade no estado de bem-estar e no desenho das políticas desse Estado. Na maior parte, elas não são, essas considerações não são relevantes para o ponto que aqui que nos traz aqui hoje, até porque estamos, como referi inicialmente, a usar estes conceitos de uma forma bastante vaga, como, digamos, inspiração transplantada para o nosso contexto. Há, no entanto, que sublinhar uma vantagem importante que é associada aos programas universais e que deve ser mencionada aqui. É o alargamento do apoio político que eles desfrutam. Os programas direcionados a categorias, sejam elas mais ou menos desfavorecidas, não é? Geralmente carecem de adesão política massiva, ou pelo menos de adesão política comparável aos programas universais. Em tempos de crise, não é? Embora os programas seletivos sejam os mais necessários, eles provavelmente são aqueles que defrontam mais resistência, na medida em que beneficiam apenas uma parcela da população. Esta realidade é tradicionalmente explicada por um instinto de autoproteção. Eh, a classe média, por exemplo, tenderá a apoiar algo de que também pode vir a beneficiar ou que representa um benefício do qual ela não é automaticamente excluída. Por outro lado, associada a esta ideia do universalismo está também a convicção da reciprocidade, que não é propriamente demonstrável do ponto de vista do resultado, mas que é psicológica e sociologicamente mais atrativa. Não é? Se é atribuído a todos, também me será atribuído a mim no futuro. E, portanto, é bastante mais fácil aderir a esta proposição do que a uma proposição um pouco mais restritiva. Ora, mas e essa sim uma realidade incontornável, também é associada a esta polaridade, custos sistémicos diferenciados. Há um custo no universalismo esmagador, que é derivado da sua extensão subjetiva. Se há algo que atinge toda a população, não é? Isso naturalmente reflete-se no peso massivo do custo, da atribuição universal. Por outro lado, na seletividade,
que acaba por ser uma atribuição mais rigorosa, mais seletiva, na medida em que se dirige apenas a quem dela precisa, os custos não encolhem na medida da cobertura subjetiva. Porque, além desses custos, há sempre que contar com um custo adicional, que não é despiciando, que é o custo da aplicação. A aplicação de um sistema seletivo tem custos de funcionamento associados proporcionalmente mais elevados do que os do universalismo. Isto porquê? Porque é preciso uma estrutura que avalie, que fiscalize, que acompanhe, que aplique as medidas seletivas. E isso, naturalmente, traduz-se num custo. Portanto, esta ponderação relativa não é uma ponderação simples ou, digamos, muito linear, porque há sempre variáveis adicionais a considerar, além das vantagens que cada uma delas proporciona. Ora, as vantagens a priorísticas do universalismo diluem-se, no entanto, por uma escassa capacidade de crescimento. Qualquer medida universal tem um impacto financeiro que a torna muito pouco atraente. Porque, como cobre muita gente, não é? Não é possível, na verdade, estabelecer uma quantificação evolutiva muito atraente. Podemos estabelecer o paralelo muito facilmente com a atribuição da retribuição mínima mensal garantida. Ora, a seletividade permite, por outro lado, uma maior flexibilidade na correspondência às necessidades de proteção e oferece, inclusive, maior fidelidade às necessidades dos beneficiários. Ora, se transpusermos estes fins para o nosso caso, e com a prevenção, naturalmente, de que estamos a importar conceitos alheios, não é? Vemos que hoje estamos confrontados com esta dualidade entre sistemas de proteção seletivo face a sistemas quase universais. Não é? A SEPAS é, por contraposição à segurança social, um regime seletivo, que à partida permitiria um melhor ajustamento às específicas necessidades dos seus membros, e que seria mais facilmente gerível na medida em que há uma homogeneidade e um reconhecimento grupal derivado do facto de ser um sistema autárquico, que está, no fundo, em consonância com a sua origem mutualística. A advocacia, em qualquer das suas manifestações contemporâneas, não abandonou o ethos de independência e a sua marca de atividade liberal. E isso foi comunicado ao seu esquema de proteção social. E, por conseguinte, se a sua dependência de proteção é menor relativamente ao sistema universal, também a afirmação deste ethos consegue ter maior eco. Portanto, num balanço atual, podemos dizer que o atual estatuto da Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores parece ter uma vantagem comparativa sobre a alternativa universal existente. Contudo, não nos basta esta ponderação teórica para arrumar a questão, porque ela própria abre logo uma interrogação adicional. Sim, pronto, temos esses fins, prosseguimos essa finalidade exigente do ponto de vista axiológico e deontológico, mas aí bate o princípio da realidade, o primeiro dos princípios jurídicos.
costumo eu dizer aos meus alunos de teoria geral, porque há meios para os fins, porque se não há meios para os fins, cai por base, cai por base todo o ideário que sustenta aquela lógica que acabei de referir. Portanto, no fundo, a questão que se coloca imediatamente a seguir é a questão da sustentabilidade. Não falarei em pormenor sobre esta questão, como referi, porque não tenho sequer conhecimento e habilitação para o fazer. Mas tomo como boas as informações que acredito tenham sido emitidas de boa fé pelos órgãos competentes e que nos asseguram que sim, que há meios, não é, para atingir os fins. O que significa que ultrapassamos a questão instrumental, a tal ditada pelo princípio da realidade. Mas nesta busca pela necessidade de estruturação teórica e organizacional de um organismo de proteção especial para determinada categoria profissional, no caso os advogados, há ainda uma outra divisão teórica, que é a possibilidade dos esquemas seletivos permitirem um funcionamento mais integrado na chamada lógica colaborativa, que hoje, digamos, é a guarda avançada do movimento que redesenha o mutualismo de 900, não é? Digamos, é o movimento revisionista do mutualismo de Proudhon. As plataformas colaborativas, com efeito, vieram revivecer a organização e o funcionamento reticular, mesmo para fora dessas plataformas, em desfavor das organizações polarizadas e fortemente hierarquizadas. Claro que esta tendência só muito tenuemente se pode impor em instituições como a CEPAS, mas digamos que constrói um ambiente social, económico, mais favorável a organismos estruturados na parificação, tomando aqui, evidentemente, a palavra na sua raiz etimológica. Até porque eles acentuam as vertentes da solidariedade e da responsabilidade de classe. Não sei bem se esta palavra sobreviverá ainda muito tempo, não é? Com a chamada cultura do cancelamento, a palavra classe está hoje em vias de extinção e substituída por, digamos, substantivos um pouco mais brandos do ponto de vista da conotação, não é? Mas como grupos, frações, e, enfim. Mas isso é uma outra ordem de considerações que aqui também remetemos para outra oportunidade, mas não sem naturalmente referir que apesar desta via de extinção ou até de omissão completa da nomenclatura das ciências sociais e humanas, o emprego aqui da palavra, pela minha parte, não foi acidental, foi deliberado. Ora, mas então dizia eu que se acentuam as vertentes da solidariedade e da responsabilidade de classe. Mas estas características
são um pouco mais evanescentes do que a análise de custos-benefícios que o debate entre universalismo e seletividade nos proporciona. Até porque a transparência é ela própria um princípio mutualista, que é corolário da organização e da democracia autárquica. E a realidade de Portugal é que as instituições, qualquer que seja a sua natureza, tendem a ser opacas, tanto mais quanto a sua dimensão financeira estiver presente. Não é? Onde há dinheiro, não entra a luz tão facilmente. É uma regra, é uma lei da física das instituições portuguesas. Não só as portuguesas, mas bastante nítida nas instituições portuguesas. Ora, outra tendência ainda que podemos convocar aqui para a compreensão dos fins e meios da CEPAS é centrada na chamada Capabilities Approach, abordagem que um pouco alternativamente à visão utilitarista que apela à função, não é? Privilegia a noção de capacidade. E eu nem diria tanto noção, diria mais ideia de capacidade. É, portanto, uma abordagem normativa do bem-estar humano que se concentra na capacidade real das pessoas para alcançar o seu bem-estar e não no mero direito ou liberdade de o fazer. É uma abordagem que remonta já aos anos 80 do século passado e que se postulou como construção alternativa à economia do bem-estar. Tem como, sabem, autores emblemáticos Sen e Nussbaum, que reúnem uma gama de ideias que antes eram excluídas ou formuladas de maneira inadequada nas abordagens tradicionais da economia de bem-estar. Hoje, esta doutrina tem um campo de influência tão alargado que já há muito que largou o núcleo residual da sua criação. Não é? Por exemplo, os indicadores de desenvolvimento das Nações Unidas estão nitidamente informados pela Capabilities Approach, como também estão muitos aspectos do domínio laboral e até do direito das pessoas. Veja-se o que aconteceu entre nós há relativamente pouco tempo com a reformulação de toda a teoria da incapacidade e a recepção do Instituto dos Maiores Acompanhados. Em qualquer um destes aspectos, porém, o foco principal da abordagem da capacidade é aquilo que os indivíduos são capazes de fazer. O capazes de fazer. É um enfoque, portanto, na capacidade em vez de termos o enfoque na utilidade. É uma visão preferencial das organizações mais especializadas, portanto, em função do recorte profissional e da capacidade do grupo, do que das organizações generalistas ou de pendor universal, por um lado. E por outro também indica um conjunto de vertentes que devem constituir objeto de proteção e, portanto, ao contrário do que acontece com as perspectivas anteriores, temos aqui também já uma certa concretização ou uma certa teorização concretizadora que fornece algumas linhas de orientação. E isto vai, naturalmente, também de encontro à discussão que aqui hoje nos reúne, que é, naturalmente, a de saber qual é o modelo que melhor se pode enquadrar nas finalidades que pretendemos atingir. Ora,
Nussbaum enunciou uma espécie de decálogo em que frisou o quanto mínimo de proteção, de vida pela abordagem da capacidade. A começar desde logo pela vida, o ser capaz de viver, não é? Até ao fim da vida biológica de duração normal. Portanto, o direito, no fundo, a não morrer prematuramente ou que a qualidade de vida seja tão atingida que já equacione o seu valor. Depois temos a, a- a saúde, a saúde física, não é? Entendida de um modo compreensivo, englobando tanto a saúde física em sentido estrito como a saúde psíquica do indivíduo. Em terceiro lugar, a integridade pessoal, não é? A possibilidade de cumprir de cumprir aquilo que a personalidade humana exige, que é a liberdade de ação, de movimento, de não agressão externa. Não é? Se- Segue-se a liberdade de uso dos sentidos da imaginação e do pensamento. Não é? Ser capaz de usar os sentidos, a imaginação e o pensamento de uma forma humana, de uma forma verdadeiramente humana, que possibilite a realização pessoal, o que passa naturalmente pelo acesso à cultura, à educação, etc. E até a determinadas formas de formação educacional ou para-educacional. Em quinto lugar, o livre uso das emoções, o não ter obstáculos ao desenvolvimento emocional, que não haja medo, ansiedade, violência que coartem esse uso, tal como se protege, por exemplo, a razão prática, não é? A possibilidade de conceber e projetar no futuro a sua vida, o que tem particular incidência nas questões da proteção social, não é? Tão atingida pela precariedade da vida profissional e da vida social. Depois, a capacidade de ser com os outros, não é? de haver o reconhecimento desta dimensão de alteridade e que tão atingida foi recentemente com a crise que estamos a atravessar. Mas, portanto, uma dimensão que estabelece as bases sociais da convivência nos diversos planos em que ela se realiza. Depois, ah, ah, associada ainda a esta necessidade de convivência, a necessidade de integração do indivíduo no ecossistema que o envolve e, portanto, na capacidade de lhe reconhecer relação com o mundo e muito particularmente com o mundo natural. E finalmente, nas duas últimas vertentes, a capacidade de lazer, não é? De não, de ter um tempo para si próprio e um tempo que seja autogerível e não imposto por exigências sociais ou profissionais. E tal como, naturalmente, a necessidade de poder controlar a separação
a separação rigorosa entre essa esfera de produção e essa esfera de não produção, eh, tanto ao nível da organização estrita do tempo físico, como ao nível da organização da vida em termos materiais. Portanto, um decálogo que cobre, no fundo, aquilo que são as necessidades básicas individuais e que se hão de projetar também na proteção social que é dispensada ao indivíduo. Ora, este catálogo que está entre nós, incluído naquilo que podemos designar pelo direito ao livre desenvolvimento da personalidade, com, com concretizações diversas, evidentemente, ou representa hoje um auxiliar hermenêutico de uso muito difundido para o preenchimento daquilo que é não só um conceito indeterminado, mas também um conceito evolutivo. Porque associada a esta ideia do direito ao livre desenvolvimento da personalidade está também a ideia de que a personalidade não se protege apenas naquilo que ela é, mas também naquilo que ela pode ser, naquilo que é o seu devir, como dizia o professor Orlando Carvalho. Ora, esta influência, não é, que é centrada na teoria das capacidades, já está no nosso direito positivo, ela não constitui apenas um referencial teórico, não é? Como referi inicialmente, ela está, desde logo, muito expressamente, no acompanhamento maior, mas está também em muitos outros passos da nossa ordem jurídica, nomeadamente da nossa ordem jurídica laboral e assistencial. Ora, do ponto de vista das opções macro-organizacionais, tudo parece, portanto, apontar para que o vento sopre mais de feição para os modelos particulares e seletivos e, portanto, para a sua prevalência em quadros descentralizados ou descentralizadores que compõem o modelo social e económico do nosso tempo. Isto reportando naturalmente ao tempo antes da era Covid, não é? Não sabemos muito bem qual será esse tempo a partir deste marco, mas muitos teorizadores acreditam que esta crise sanitária foi apenas um catalisador e um acelerador de tendências e que, portanto, esta realidade se vai até acentuar. Mas se é assim, poderá ser assim? Não é? Foi a pergunta que fizemos a propósito dos meios. E vimos que pode, desde que haja sustentabilidade. Mas há sustentabilidade no facto, compatível com o facto, por exemplo, de haver financiamento público? Seja ele de fonte do Orçamento de Estado ou não? Há, porque o financiamento público não retira a natureza particular, desde que, naturalmente, ele não seja maioritário e não seja, no fundo, o primeiro motor do sistema. Mas, associada a esta pergunta, há uma outra que nos surge imediatamente. E terá que ser forçosamente assim? Ou seja, a organização setorial pode ser vinculativa e obrigatória nas diferentes conformações da lógica de favorecimento do particular versus o geral? Ou, traduzindo para a nossa preocupação cotidiana, podem as contribuições para a SPAS ser obrigatórias? Será que a obrigatoriedade não contraria o particularismo? Sendo sendo até, digamos, um pouco paradoxal? Não, não contraria.
porque acaba por ser a sua derivação. Se é necessário pertencer a uma ordem profissional, a uma ordem colegial, essa pertença pode ser estendida à sua proteção e depende, em última análise, da opção primordial que se faça quanto à existência do sistema. Aliás, há obrigatoriedade de pertença a qualquer sistema. Obrigatoriedade que, em alguns casos, se estende até à tutela penal. Nomeadamente, por exemplo, no âmbito da segurança social. Portanto, ao contrário do que muitas vezes, ou algumas vezes, se refere, não há nesta obrigatoriedade uma sindicalização forçada. Primeiro porque não há sindicalização, uma discussão que nos levaria muito longe. E depois porque muito menos há sindicalização forçada. Há obrigatoriedade. E obrigatoriedade que cumpre aqui uma função de interesse geral e de interesse particular. É de interesse particular aceder ao benefício, mas também é de interesse geral que haja pessoas cobertas pelos benefícios, não é? Porque se não houver, isso acaba por redundar, não é, num esforço acrescido de todos os restantes. Não é? Portanto, muito linearmente, se o sistema existe, e existe como particular, ele pode ser um sistema obrigatório. Até porque no artigo 63 da Constituição, o Estado está, está incumbido de 3 funções neste domínio. A função de organização, de coordenação e de financiamento, independentemente da natureza do sistema. Não há atribuição constitucional de monopólio ao Estado em matéria de um sistema único de segurança social. Tem que haver esse sistema, mas ele é compatível com a existência de outros. A atribuição, portanto, do Estado aqui é uma atribuição de superregulação e de ordem de integração. Porque se estendermos a lógica do argumento, podemos até conceber a possibilidade de pertença simultânea ao regime geral e ao regime geral e ao regime universal e ao regime particular. E, com isto, não há qualquer beliscadura ao princípio da igualdade. A igualdade aqui em causa é uma igualdade não dissolvente da identidade, que inclusive se cumpre com a equiparação de tratamento. Afinal, a liberdade de trabalho e de profissão, garantidas constitucionalmente, não é? Implicam liberdade de proteção e de escolha da proteção. Liberdade essa que recentemente conheceu até uma nova ênfase com a chamada Diretiva de Transparência, a Diretiva 1152 de 2019, que tem um prazo de transposição até ao dia 1 de agosto do próximo ano, que no seu artigo 9º reconhece expressamente o direito à acumulação de emprego e, portanto, implicitamente também o direito à cumulação de atividades. Ora, estas questões materiais que eu muito brevemente aqui enunciei não desmentem as condições de possibilidade do sistema atual, até de certo modo o favorecem pelas novas tendências e os novos trilhos que estão a ser percorridos pelas novas teorizações sociais, não é? E que parecem até sair reforçadas pela conjuntura da crise sanitária. Todavia, o que em última análise vai determinar a sobrevivência do sistema é o concreto modo de funcionamento e de atuação. Portanto, é a execução que lhe é atribuída e que, aqui permita uma reflexão um pouco mais subjetiva, acaba por expor a sua vulnerabilidade. Ou seja, entre nós não temos nenhuma vulnerabilidade no edifício constitucional e legislativo que impeça
a existência de um sistema seletivo, de um sistema particular, não é? Agora, temos é um sistema particular vulnerável. E é vulnerável em 2 pontos. O primeiro, relativo à sua transparência e confiança. E o segundo, à sua capacidade de resposta. Quanto ao primeiro, em matéria de o capital de transparência e de confiança da CEPAS é altamente deficitário. A CEPAS é, em larga medida, vista por um setor considerável do seu universo subjetivo como um expediente supérfluo e mesmo até hostil. E eu por mim falo. A instituição que acreditei defender os meus interesses pessoais e coletivos em matéria, em matéria de proteção social, enquanto contribuinte voluntária, devo dizê-lo, não é? Reverteu na questão concreta que tive e que mencionei no início, reverteu a situação completamente. Isto é, acabou por ter uma perspectiva, uma posição bastante, bastante adversa aos interesses dos seus membros. Caso para dizer, com amigos destes. No segundo ponto, a cobertura social em qualquer regime é sempre insuficiente, como sabemos. Não temos quaisquer ilusões, não é? As prestações do ponto de vista quantitativo e qualitativo ficam sempre aquém das necessidades. E eu diria mesmo, ficam muito aquém. Mas a capacidade de resposta na criação de mecanismos de proteção inovadores ou de adequação a riscos específicos pode fazer a diferença, porque cria capital de confiança que sustenta e solidifica o sistema. E isso não tem acontecido até aqui. Ora, como é que podemos sair deste impasse? Obviamente não tenho qualquer plano de reforma, né? Mas acredito que a especialização da condução da condução da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores e uma maior abertura ao debate interno com a ordem dos advogados e ao debate interno com os especialistas levariam a uma refundação deste crédito perdido da CEPAS. Desculpem-me a frontalidade, mas não é com comunicados que se apanham moscas. Agradeço a vossa atenção e, naturalmente, que terei todo o gosto em possibilitar uma troca de impressões adicionais, quer no contexto de um debate mais alargado, quer no contexto de uma interpelação pessoal. Mais uma vez, ao Conselho Regional de Lisboa, o meu agradecimento. Muito obrigada.